Glória a Jesus, glória a Jesus. Também quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 14 em diante, nós lemos assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ainda no livro do Apocalipse, o capítulo é o de número 19, o verso de número 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Ainda no livro do Apocalipse, o capítulo de número 21, verso 9, está escrito: E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa e a mulher do Cordeiro. Ainda no livro de Ruth, capítulo é o de número 2, verso de número 5, e finalizo aqui as leituras com este versículo: Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é essa moça? Aqueles que acreditam na palavra do Senhor, diga comigo, amém. Amém. Aqueles que são noiva do Senhor, diga comigo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tome assento bem dizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós estamos aqui mais uma vez com muita alegria na alma, com muito gozo na alma, é o que eu sinto nesse momento, em poder estar convosco, nesta que seria a última ceia do ano, né? Tecnicamente falando, porque na passagem de ano nós vamos tomar a primeira ceia do ano que entra, e eu louvo ao Senhor nosso Deus, porque Ele nos deu mais essa oportunidade de comungarmos desse culto de ceia do Senhor, que diz respeito e aponta para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele Filho do homem, que mesmo tendo sido provado em todas as coisas, mas nenhuma delas o venceu. O nosso Cristo, o nosso herói, nunca foi vencido e nunca será vencido. O herói que nós comemoramos nesta manhã, Jesus Cristo, Ele tem a chave da vitória. A vitória é invenção dEle. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, Jesus, começou toda essa história que nós, nessa última hora, vivemos. Vivemos certamente, alguns de nós, com agonia, alguns em um momento de dúvida, mas a verdade é que vivemos uma história. Não se apavore, não desista, não pare, porque essa história, em cuja história a tua história está inserida, não é tua, não tem somente a ver com você, porque Deus amou o mundo de uma maneira inigualável, e por isso enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, nunca morra, mas passe desta vida que é um protótipo para a vida eterna. Então, por ser isso verdade,
o Senhor Deus chamou a muitos, como nós que aqui estamos, e somos conominados na palavra de Deus como a noiva do Cordeiro. Mas essa história, irmão Marcos, não começou agora. Essa história, presbítero Laudelino, não se resume em mim, nem nas minhas falhas, nem naquilo simplesmente que sou, Adaildo. Mas certamente, toda ela está concentrada, sustentada, aportada de todos os lados por Jesus, o vencedor que segura essa vitória e aguarda. As nossas mãos não seguram a nossa própria vitória. A nossa vitória está nas mãos de Deus. O que é necessário é que nós aprendamos e entendamos, talvez com os nossos erros, com as nossas dores, com as nossas angústias, que apesar de passarmos por portas, sairmos por portais, muitas vezes entrarmos em caminhos estreitos, onde jamais escolheríamos entrar, e talvez andar em caminho apertado, à beira do abismo. Tudo isso, todas essas percas, todas essas dores, todas essas enfermidades, todas essas provações, tentações, percas incríveis, percas que nós sofremos só de pensar em tê-las, tudo isso serve para nos solidificar e entender que nada somos, nada podemos, mas aquele que tudo pode, ele faz nascer um para ficar alto, outro para ficar baixo, um para ser negro, outro será amarelo, o outro será branco, o outro será rico, um será pobre, outro ajudará, outro será ajudado, um será o doente, o outro será o médico, um estará como pastor, o outro será a ovelha, um estará no som, o outro canta, um tange e o outro escreve. Mas todas essas coisas juntas não é somente a respeito de nós, é a respeito do dono da festa que está aqui, é Jesus o nosso Senhor. E tudo isso que acontece é para nos amolecer, as nossas percas é para nos humilhar e nos colocar no lugar de onde nunca deveríamos sair, prostrados de joelhos aos pés do Senhor Jesus. E enquanto andamos, nós vamos aprendendo e vamos entendendo o refrão da música. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele cuida de mim. Você já entendeu? Deus cuida de mim. Na sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, precisa tomar uma decisão. Existe e Ele. Aí eu ouço aquele barulho. Uma porta.
outra porta se abre ali. Aleluia. Oh, tá bonito, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Oh, eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tá bonito. Tá bonito. Eu sinto que é a última hora, irmão. Sinto os passos do nosso Senhor. Aleluia. Jesus disse que Ele tinha muita vontade de estar conosco. A noiva é muito bonita, irmão. Às vezes, nós não nos portamos como noiva. E não conseguimos compreender por que é que o Senhor foi buscar-nos tão longe. Nós, eu, você, réis pecadores e pecadoras, de uma tribo, de um povo que não tinha o direito de ser chamado povo de Deus. Entre os livros de Juízes, ainda na época dos Juízes, intercalado, incrustado como um diamante de 4 lápides polipolidas, entre o livro de Juízes e de Samuel, está incrustado o livro de Ruth. Incrivelmente, o nome de uma mulher. Repentinamente, o nome de uma mulher, e que, apesar da história começar com uma outra mulher e 3 homens, Elimeleque, Malom, seu filho, Quilion, seu outro filho, Noemi, sua esposa, mas o livro não tem nenhum desses nomes. O Senhor Deus, Ele, por vezes, e eu diria, se não todas, quase todas, Ele gosta de trabalhar com o improvável. Tal qual o mineiro, na sua mineração, vai a uma pedra bruta e a encontra e começa a lapidar, para dar sentido à sua beleza, ao seu valor, e tirá-la das profundezas e do tempo em que esse pedaço rochoso passou, sofrendo as intempéries magmáticas de um vulcão das profundezas da terra, a temperatura, a pressão, que a reduziu a nada, a carbono e carbono e carbono, a ponto desse carbono, quando achado ser tão negro, como negros são os meus e os teus pecados, Ele retira, começa a quebrar, lapidar e vai colocar o diamante mais trabalhado, o que suportar mais a lapidação, o que mais suportar a lixa, e quantas faces, em quantos lados, quantas vezes ele for provado, quanto mais lados tem um diamante polido, mais ele é valioso e vai ser encontrado nas melhores joalherias da Europa ou Estados Unidos da América. Assim Deus escolheu fazer com o seu povo. Aqui diz que sucedeu nos dias dos juízes que julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá, e Belém de Judá, na Bíblia, é
casa de pão. Foi peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Está aqui no livro de Ruth. Dentro desses 4 capítulos eu entendo que mesmo a casa de pão, muitas vezes falta pão. Eu tenho dito por algumas vezes, repetidas vezes, posso até dizer, que o exemplo do padeiro pode ser o de muitas vidas que talvez estão a me ouvir hoje aqui e me ouvirão posteriormente. O padeiro pode fazer os melhores pães, confeitos, sonhos, bolos, mas se ele não prestar atenção e não entender que ele precisa se alimentar e que na casa de pão, o pão é para todos, ele pode chegar ao final de um dia, tendo alimentado dezenas e centenas de vidas, mas ele mesmo vai estar com fome. É necessário comer o maná que Deus nos dá, e nessa manhã há um maná dos céus para esta igreja. Eu comecei dizendo lá atrás do carinho do Senhor Jesus, querendo estar com seus discípulos, que de uma forma postergada, posteriormente se tornariam apóstolos do Senhor, e essa história continuaria até nós. E nós, numa manhã como essa, por causa de Jesus, por causa dele, ele, o Senhor de toda a terra, ele que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele que tomou toda a enfermidade sobre si, carregou consigo as doenças, é ele que quando eu estou doente, ou quando vejo um dos meus doentes, eu sinto que a doença não é nossa, é uma tentação para ver se me separa de Jesus, porque ele levou sobre si toda a enfermidade, ele sentiu todas as dores. Então eu olho para Jesus e ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu enfermei por causa de você, eu morri por causa de você, mas olha, eu ressuscitei por causa de vocês. É ele que começou uma história lá atrás, e nesse livro nós podemos ver. Agora sai ali Elimeleque, eu fico tentando entender, tentando compreender. Não é fácil, irmãos, um nome como esse que diz: Deus é meu rei. Qual é o súdito que reconhece o seu rei e vai embora da presença do seu rei, foge da presença do seu rei? Às vezes eu me lembro, o pastor Clodoaldo tem uma fala, eu acho interessante isso. Ele fala: o que mais nos machuca como pastores, eu vi ele falando isso lá na Europa, é alguém que chega até você e diz: meu pastor, não é pastor, é meu pastor, eu te amo, você marcou a minha vida, mas eu estou indo embora. Tá? O que é mais incrível do que isso, e mais dolorido para esse Jesus que nós cultuamos aqui, é alguém que diz: Jesus, eu te amo, eu te reconheço como meu Deus. No tanque batismal disse, quando alguém lhe perguntou: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, eu creio. Você crê que Ele morreu para levar todos os seus pecados, suas angústias, suas dores, suas enfermidades? Sim, eu creio. Você promete segui-lo e servi-lo todos os dias da sua vida? Alguém diz: sim, eu creio. Aí a voz do homem de Deus diz: então, conforme a tua confissão, diante destas testemunhas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquela vida se levanta consagrada ao Senhor. Mas daqui a pouco ela diz: Senhor Jesus, eu te amo, mas não posso ficar com o Senhor. Elimeleque cometeu essa falha. Não se preocupe com quem tem nome, como tinha Elimeleque: meu Deus é rei.
Não se frustre com os nomes. Também não se preocupe com aqueles que têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. Porque mesmo que eles falharem, o Senhor continuará sendo o Senhor. A história continuará. Davi terá um avô, terá um pai, terá um trono, terá uma nação, terá uma posteridade, gerará Jesus. Mesmo que Deus traga da nação estrangeira, de Moabe, alguém para colocar no lugar de Elimeleque. Às vezes nós falhamos quando colocamos os nomes naquilo que nós amamos, os nossos filhos, na nossa vida. Como talvez aqui a própria Noemi, mas ela permaneceu viva. Noemi significa agradável, mas ela não colocou o nome agradável no seu filho. Olha só, Malom significa fraqueza, Quilion, falho. Quem é que coloca o nome em alguém assim? Amando. Talvez por isso, e eles foram para a terra de Moabe. Em Deuteronômio 23, você vai ver que Moabe não poderia se misturar com os hebreus. Eles não poderiam ter filiação, estarem ajuntados com aquele povo. Era um povo maldito. Como maldito eu me fiz pelo meu pecado, como maldito você se fez algum dia pelo seu pecado, lá naquele quarto de motel, lá naquele banheiro, naquela casa, naquela viagem, naquela praia, na sua casa, naquela academia, naquele lugar onde você estava se fazendo maldito. Mas ei, sabe por que eu estou hoje aqui comemorando um gigante, um guerreiro, um herói, um Senhor, e o nome dele é Jesus? Porque Jesus veio buscar o que se havia perdido. Glória a Jesus. A ceia não é para fracos, é para forte. Quantos se perdendo por causa... Eu ontem, irmãos, a Rosa, minha esposa, colocou lá em determinado momento, em casa, apesar de morar no condomínio, precisou colocar os cultos da igreja para ouvirmos os louvores da igreja, porque alguém cristão estava ouvindo uma música, mas tão medonha, tão do inferno, tão do mal, e aquilo saía, perturbando. Chegou uma hora quando eu saí, voltei, quando eu cheguei em casa, estava ouvindo, eu falei: filha, está feliz? Ela falou: quero ouvir do Senhor Deus. Se livrando. Mas eu quero dizer que mesmo aquele irmãozinho lá, que uma hora vem no culto, e outra hora está no pagode, outra hora está no samba, outra hora está no funk, Jesus está olhando e dizendo: ei, eu estou só esperando você vir para a minha vinha, eu estou só esperando você voltar, porque aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, santo, tenho herança, tenho os céus, tenho a glória, tenho o que é de melhor, que essa terra, nem o inferno, nem os seus anjos, nem os seus demônios será capaz de roubar da minha igreja. É por isso que nós estamos aqui, para poder cantar, como você e eu cantamos agora há pouco, que nós já estamos limpos. Mas aqui, irmãos, morando Elimeleque, Noemi, Quilion, Malom, os dois filhos casaram. Malom casou-se com uma tal de Ruth, olha o nome do livro, Moabita, longe das bênçãos do Senhor, não tinha direito. Quilion casou-se com Orfa. Mas acontece que, passado quase 10 anos, diz a palavra do Senhor, Elimeleque morreu. Sequencialmente, não sei, não quero aqui especular, mas possivelmente, talvez até pelo nome fraqueza e falho, Malom e Quilion portassem alguma identidade, porque existe sim, assim como existe a bênção através dos pais, existem maldições que são hereditárias e que precisam serem quebradas pela presença do sangue de Jesus.
Mas aqueles meninos também morreram, as noras ficaram. É interessante aqui agora, que nós vamos observando, que quando isso aconteceu, agora morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus filhos e de seu marido. Noemi agora era uma viúva, Noemi agora não tinha filhos, Noemi estava longe da sua terra, Noemi estava entre pecadores, Noemi estava no caos. Mas eu quero também dizer para você, nessa manhã, que o Senhor nosso Deus é especialista em mudar situações, porque no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Quando Deus está olhando o caos, não se preocupe com o caos, quando Deus está por perto. Por isso que vale a pena evangelizar, falar de Jesus, deixar o teu filho com uma semente de Deus, porque mesmo quando o caos vier, o Espírito de Deus vai estar ali por cima, dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando o caos olhar para Jesus, Jesus vai mudar o caos. Aleluia. Agora ela se levantou com as suas noras, no mais tremendo caos. Ela ouviu falar que em Belém, a casa de pão, porque nessa vida tudo pode passar. O que é hoje pode não ser amanhã. O bom governo pode se corromper. O carro vai estragar. A casa o vento levar. As águas encherem. A voz faltar. O emprego acabar. O dinheiro sumir. A saúde ser exigida. O espírito voltar a Deus. O corpo a terra, mas a alma, diz a palavra do Senhor: aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Um dia teve pão, vai voltar a ter pão, porque o teu Senhor é o Deus que tudo provê. Jeová Jiré, Jeová Jiré, Jeová Jiré. E tem vida que já está recebendo, e o dínamos começou, e Deus já começou a prover. Amanhã tu já vai começar a ver, mulher, o que eu já estou fazendo para prover na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então se levantou com as suas noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Saiu do seu lugar com as suas noras, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras. Noemi é a tal de agradável, mas agora ela diz: voltem cada um para a casa da sua mãe. Volta, filha, vocês não têm mais o que encontraram de mim. Irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, a serva de Deus, a mulher de Deus, é igual a Noemi. Minha Rosa, na hora da angústia, abre a boca e dá uma chance, mas fica só observando. Se você escolher o melhor, para onde eu vou, eu sei para onde eu vou. Se quiser parar, pare, mas eu sei para onde eu vou. Sabe aquela palavra que diz assim: ô minhas filhas, eu não tenho mais filho. Acabou Malom e Quilion. Só para ver se as meninas eram crentes, criam em Deus por causa do casamento, que tem muita gente que é assim. Mas as meninas, Orfa, porque Orfa, Ruth e Noemi levantaram a voz, segundo diz a palavra do Senhor, e choraram. Sabe o que é isso, irmão?
Eu não sei se foi daquele jeito, gritando como os orientais fazem, aquele gritinho, ou se foi, mas eu sei que levantaram a voz, está escrito, e choraram. Mas, olha só, Noemi continua dizendo: o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela, levantaram a sua voz e choraram. Mulher agradável, mesmo na hora da angústia, ainda impetra a vida. Ela sabia, assim como está escrito na palavra do Senhor, que com a morte encerra-se o contrato de casamento. Ela mesmo diz: sejam felizes, minha filha. Agora, ainda disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Noemi insistiu. Irmãos, por que a luta muitas vezes volta? É o Senhor provando para ver se nós temos realmente caráter. Porque às vezes, da primeira vez, passa. Da segunda você já desiste. Não, esse Deus, eu estou doente de novo. É uma cirurgia de rim outra vez? Estou nem aí, irmão. Primeira, segunda, terceira, estou aqui. Não me peça para eu ir embora, Senhor. Só quem me manda embora é o Senhor. Doença não me leva embora, tribulação não me leva embora, fome não me manda embora, tristeza não me leva embora, acusação não me manda embora. Eu estou aqui. Orfa disse: oh, sogrinha. Deu um beijo nela, se despediu, foi embora. Mas Ruth, não. Ruth disse assim: não me force para eu deixar você. E tem mais: nem me força a afastar de você, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que dormires de noite, ali dormirei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus, Noemi, é o meu Deus. Aleluia, glória a Jesus. Decisão não é a dor, não é a fome, não é a viagem, não é a distância, não é minha pátria. Essa semana alguém me ligou, me perdoe, querido, eu não declinei o seu nome, mas você está aqui, ligaram da América do Norte, dizendo: pastor, me oriente, estou com tudo pronto, vou tirar minha família do Brasil. A situação que está no Brasil não é confiável, vou trazê-los aos Estados Unidos da América. Aí ele foi dizendo, e eu do lado de cá, ele falou: pastor, o senhor está aí? Eu falei: estou. E o que o senhor me diz? Eu falei: eu vou dizer o quê? Você já disse o que vai fazer? Não, pastor, eu quero que o senhor me diga. Eu falei: você quer que eu me diga? Então vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para Jesus. Não é o que eu quero, nem que diz o meu coração, porque esse coração é mais enganoso do que qualquer coisa que existe na criação humana. Mas o Senhor, dele vem a resposta. Mal acabei de falar, começamos ali a orar rapidamente, porque muita gente vem e diz: pastor, o Senhor falou comigo. Eu falo: tá. Não sei que Deus é esse, que não fala com quem colocou na liderança mais. Mas ele de lá, clamou para cá. Eu falei: meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa, porque assim manda te dizer o Senhor. Você da América do Norte está clamando por um profeta no Brasil. O que é que tem no Brasil? Ele na hora falou: profeta. Falei: e aí? Ele falou: pastor, aqui a igreja é grande, é bonita, musicalidade 10, inclusive ele faz parte. Mas pastor, é tão difícil achar um endereço. Falei: então, primeiro ponto, o candelabro do Senhor está no Brasil. Eu falei: agora eu te pergunto uma coisa, onde está a sua confiança? Ele falou: em Deus. Eu falei: Deus está onde? Ele falou: aí. Eu falei: e? Eu falei: aqui também. Eu falei: em todo lugar. Não adianta fugir da face do Senhor. Vai voltar envergonhado depois? Deixa que Ele te conduza pelo deserto, pelo meio do fogo, na fornalha, na cova dos leões, em Moabe, no Egito, em Babilônia. Mas Ele, o Senhor, te chamará de volta e te dará pão.
Só quem nos conduz é um, e o nome dele é Jesus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Agora, essa mulher diz isso, eu acho interessante, irmãos. O limite do homem é o início do trabalhar de Deus. Eu estava observando, ainda ontem, eu olhava com todo orgulho ali em ser avô, né? Estava curtindo um pouquinho meu netinho, eu olhei dentro dos olhos dele, e em um determinado momento eu cantei vários hinos. Mas aí eu fiz meio de birra, como diz o presbítero Elvis, só de raiva. Cantei, cantarolei. Daqui a pouco falei, vou cantar de novo, grande é o Senhor. Na minha cabeça, eu pensei, nós cantamos muito hino lá na UTI. Aí comecei a cantar. Grande é o... Ele fixou os olhos em mim. Eu não estou pedindo para você acreditar, mas ouvir você vai ter que ouvir. Quando eu olhei dentro dos olhos dele, eu vi ali minha esposa, vi Augusto, vi Larissa, vi Lorenzo, o Senhor dizendo para mim, eu estou juntando a tua bênção, estou te permitindo sentir o cheiro. Que cheiro gostoso foi aquele, irmão. Aí a gente sacode a poeira, olha para o céu, aí o Senhor diz de novo, eu estou contigo em todo o tempo, eu sou o Senhor acima de enfermidade, acima de dores, acima de angústia, e o que você canta é verdade. Não há doença, não há porta, nem dores, é o Senhor que é o meu escudo, e por toda a minha vida eu te seguirei, Senhor. Aleluia. É um contrato, é coisa de casamento. Mas eu vou aqui, irmão. Aleluia. O Senhor trabalha para os que nele confiam. Irmãos, vou dizer uma coisa para você. Sabe quem eu acho confiava em Deus piamente? Eu vou falar sinceramente, se eu fosse Noemi, hoje eu tenho a história dela para me guiar. Mas se fosse eu dizer, eu estou aqui, perdi minha terra, não tem mais nada, vou me misturar com esse povo. Não é assim que pensam as pessoas? Pequei, está errado mesmo. Ainda bem que tem a ceia, né? Uma vez por mês, para a gente lembrar que o chefão, o comandante de tudo, ele rasga os planos do homem e faz os planos dele. Só essa semana eu ouvi, não testemunharam aqui, mas eu ouvi um deles, eu citei, para quem está esperto na Escola Bíblica Renovada, eu citei aqui. Depois da campanha da família, Deus já fez 3 milagres em favor de família aqui. Foi livramento, foi cura, e está trabalhando na alma de um. Sabe o que é isso? Eu tenho dito, vocês não acreditam, pensa que é clichê. Oração funciona, é gostosa? Não, oração é amarga, oração é incenso, oração dói, oração machuca costela, machuca joelho, oração toma tempo, oração te faz buscar palavras, mas oração faz bem para a alma. Falar com Deus faz bem para a alma, e o Senhor responde às nossas orações, e essa igreja tem orado, é por isso que está esse estupim aqui. Se passar o pavio aqui, explode, vira fogo, porque eu sinto o Senhor aqui nesse lugar. Aleluia. Às vezes, irmãos, o luto é o melhor tempo para a bênção de Deus ser semeada. Mas que é isso, pastor? É a perca. Eu não sei, irmãos, eu gostaria que você... Vou ficar de pé por um instante, não sei o que eu sinto fazer essa oração. O Senhor curar. O Senhor curar. Não sei se lá fora os irmãos estão orando em algum lugar, mas vamos orar. E você de casa também ora. Depois a gente continua aqui, estamos já concluindo, tá? Senhor Todo-Poderoso, Deus dos céus e da terra, nós cremos no Senhor. Não são um volume de palavras, mas é a nossa fé e confiança no Senhor, que alcança das tuas mãos a dádiva da cura. E eu te peço nesse momento, Senhor, para o teu filho, para a tua filha, que angustiado está pela enfermidade, pelas dores, pela angústia, que o Senhor entre com providência. O Senhor é muito Deus para curar toda e qualquer enfermidade. O Senhor levou as nossas iniquidades e enfermidades sobre o Senhor, e o Senhor está aqui. Então, ó Pai querido, não porque eu quero, não porque eu peço, não, Senhor, mas porque há uma simples
sincronia no Espírito, e o Senhor me leva a orar por cura. Então, Senhor, que essas pessoas que receberam a cura agora, que testemunhem do Teu nome e que engrandeçam o Teu nome para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Irmãos, podem tomar assento. Olha só, irmãos, quando nós olhamos Uzias, quando morreu Uzias, um rei forte, um rei que era engenheiro, construiu armas para Israel, o rei que mais construiu armas para Israel. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Mas não é somente por aí não. Nós olhamos aqui, irmãos, que quando Absalão morreu, Davi foi ascendendo, e aquele amor que ele dividia com seu filho, porque muitas vezes os nossos filhos tomam o lugar de Deus, mas o Senhor Deus tem um lugar único que é dele. Ele é o Senhor. Jesus está aqui, e toda honra, toda glória é dele. Você entendeu? Pode dizer amém? Amém. Jesus também, irmãos, estava naquele momento morrendo na cruz, mas era a partir dali que estaria nascendo esse culto de hoje, a ceia do Senhor. Eu quero agora correr para finalizar o que o Senhor me impulsionou a dizer. Agora essa mulher, Noemi, volta com Ruth. Só para lembrar você, o nome do livro é Ruth, a Moabita. Volta para Belém, volta para a casa de pão, volta para Judá. Quando chega lá, ela não fica parada, porque quem quer a bênção, vai atrás da bênção. Sabe por que as pessoas confundiam Paulo e ele ganhava as pessoas para Cristo? Porque ele nunca estava triste reclamando, não. Ele levantava a voz e cantava no cárcere. Ele falava do Senhor ainda preso. No meio do navio, todo mundo solto, só ele preso com alguém do lado. Mas ele portava a mensagem do Senhor. Ei, não temam vocês não, viu? Em outras palavras, imagine, irmão, Paulo dizendo, porque Deus controla o caos, e do caos ele faz nascer o forte, porque o fraco morre no caos, mas o forte ultrapassa. Não é a ideia de fênix, não, é a ideia de servo do Senhor. Paulo agora no meio do barco, no meio do navio, todo mundo apavorado, vai morrer, ele falou, gente, escuta o presinho aqui um momento, vocês não vão morrer não, porque o Deus a quem eu sirvo, talvez alguém pensou, mas será que é servo de Deus quem está preso? Deixa para lá. O que é uma cadeia para quem é servo de Deus? Será que alguém pode ter pensado, talvez o centurião que estava ao seu lado, o tribuno que estava com ele, os soldados dizendo, esse camarada é louco, nós estamos comandando ele, mas deixa eles pensar que estão comandando, eles estão sendo usados por Deus. Quem sabe os homens dali, o comandante do navio dizia, esse homem é louco, já tocamos batel, subimos âncora, jogamos coisa fora, o vento está batendo, o euroaquilão vem da região da Europa, bate vento de todo lado, estamos aqui serpenteando ao lado de Creta, essas ilhas aqui, cheias de coisa estranha. Eu sei, irmãos, é meio estranho ali, que eu passei a noite naquela região, voando, e um conglomerado de ilhas, uma luzinha aqui, outra ilha, outra luzinha ali, outra luzinha aqui, outra luzinha. É complicado para a navegação, mas Paulo estava dizendo, o Senhor que formou cada ilha, Ele conhece cada peixe, chama as estrelas pelo seu nome, Ele está comigo. Ei, vocês não vão morrer não, e tem mais, olha, eu vou passar com vocês por causa dele. Quem sabe quando alguém ouviu isso, falou, esse homem agora é louco mesmo, esse navio vai bater, vai naufragar. Aí disseram, pronto, ele é louco, como é que está dizendo que não é para a gente ficar nervoso? Mas nenhum de vocês vai se perder, porque o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, falou comigo nessa noite, e disse que ele tem algo maior a meu respeito. Aleluia, eu vou chegar em Roma. Quem conhece ao Senhor, não para. E Noemi chegou naquela terra, como viúva, Ruth, viúva, mas ela não agiu para baixo não, ela falou, minha sogra, olha só irmão, você é minha guru espiritual, eu estou te seguindo, eu só estou no meio dessa terra aqui que tem um Deus verdadeiro, por causa de você, então me diz aí, eu estou querendo ir buscar umas espigas, estou querendo ir catar, porque naquela época, era lei de Deus, que quando se fizesse a colheita,
deixasse uns rabiscos, ou seja, a pessoa vinha colhendo rapidamente, e o que caía não era para pegar não, porque era da viúva e dos órfãos, não era para voltar e pegar, não era mesquinho como muitos são hoje, né? Caiu, é dele, como diz hoje, sabe a respeito dos dízimos, das ofertas, pão é para comer, sementeira deixa lá, é para os outros, não é seu, e eles largavam lá, e aí vinha a viúva, os órfãos, e pegava aquilo, para que ninguém passasse fome. Por quê? Sofrer é coisa para todo mundo. O pobre sofre, mas o rico também sofre. O homem sofre, a mulher também sofre. Hoje em dia tem mulher dizendo que a mulher sofre mais, mas vou dizer, se você conhecer alguns homens que eu conheci, a criança sofre, o velho sofre, a ovelha sofre, mas o pastor também sofre. Mas a verdade é que Deus não deixa nenhum passar fome, porque a promessa dele, olhai para os lírios do campo, não ande preocupado com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, não se preocupe o que vai vestir, o que vai comer, porque o Senhor cuida de você, Ele tira do que tem para dar para o que não tem, e o que não tem não é maior do que o que tem, porque o Deus do que tem é o mesmo Deus do que não tem. Nós estamos aqui numa passagem. A nossa terra, a herança do rico, do pobre, do preto, do branco, é os céus. E nós estamos apenas de passagem. Deus provê. Ensina isso para o teu filho, para que ele lembre que é melhor estar num lugar desse do que nos melhores bancos de faculdade. Não, eu não estou dizendo que não é fazer faculdade, muito pelo contrário, faça. O Brasil precisa urgentemente de professores, principalmente. Médicos e enfermeiros, precisa sim, mas principalmente professores, universitários, infantis, para salvar as nossas crianças desse mal que está vindo, ocupando os lugares das cátedras. Mas, todavia, o Deus do professor é o Deus do aluno, o Deus que supre está aqui. E o Deus de Ruth era o Deus de Noemi, e ela disse, eu posso ir pegar? Ele disse, vá minha filha, vai para tal lugar. E ela foi. O crente obediente é uma bênção, irmão. Aí agora, ela está ali colhendo, e aquilo que nós lemos lá no capítulo 2 de Ruth, chega o dono. Vocês já conhecem muito bem, eu estou pulando porque vocês já conhecem essa história. E eu olhei, peraí, essa mulher é diferente. De quem é essa moça? Agora, essa fala ecoa no futuro. A igreja do Senhor, estranha, diferente, provada na terra, mas o Senhor, quando Ele chega, Ele sempre pergunta, como pergunta para mim, já me perguntou uma determinada feita, logo quando eu comecei a pastorear, há quase 33 anos atrás, 33, né? 33 anos atrás, eu comecei a anotar na minha Bíblia, quantas pessoas que, ao pregar, se convertiam para Jesus, que aquelas pessoas que eram meus discípulos ganhavam para Jesus. Eu comecei a me encantar com a seara, comecei a me encantar com as coisas do mundo, eu queria contar. O Senhor disse para mim, de quem é essa moça? Aí eu fui obrigado a dizer, é tua. Larga a mão de ser exibido, segue. Já dei ordem aos meus moços para não tocar nela. Não interessa quantas vidas você trouxe para mim, o que interessa é que elas são minhas e que você é servo. Boaz chegou ali e disse, de quem é essa moça? Aí disseram, essa aí é a Moabita, essa é a nora de Ruth, é a nora de Noemi, essa é a viúva de Malom, essa é a que veio derrotada, essa é a que está catando. Ele falou, olha, faz o seguinte, porque o dono da seara conhece quem está na seara, não toque nela. Quem sabe já vendo ali, essa mulher é interessante demais. Como é que pode? A sogra deu um filho, perdeu o que era dela, trouxe ela para cá, e a causa disso ela está fazendo bem. Não toca nessa moça. Já ficou de olho nela. E agora diz para Ruth, não ouves, filha minha,
não vá colher em outro campo, nem tampouco saia daqui, porque aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Ei, uma ordem de Deus à humanidade, ao senhor presidente da República, ao Senado Federal, à Câmara de Deputados, aos policiais militares, aos vizinhos, aos meus patrões, a meu respeito, a teu respeito, noiva. Você é a noiva do Senhor, Ele está de olho em você, Ele já deu ordem, não toca, porque eu tenho história com ela. Não mexa. Mas é só, não mexa, eu sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí Ruth agora volta, Noemi volta, recebe na sua capa comida, trigo, cevada. Agora o Senhor da seara ficou de olho nela. E eu vou só dar uma palhinha para você. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Vai descansar? Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Cuidado agora. Tem noiva aqui, tem noiva aqui. Glória a Jesus, glória a Jesus. Ele disse, fica aqui. Quando ela conta isso para sua sogra, ela diz, minha filha, esse homem que você está falando, esse tal de Boaz, é remidor da nossa família. Nós perdemos nossa terra aqui, teu marido perdeu a herança, portanto você não tem, mas ele é um remidor. Olha só, olha Jesus trabalhando. Ei, Jesus trabalha no caos. Parece que está tudo perdido, né? Mas não está não. Está não. Calma lá, irmão. Está acontecendo. Ela disse agora, irmão, para mim, isso é mandar a mulher se humilhar. Vai, vê onde é que ele vai deitar depois de cear. Ele vai beber um pouquinho. Deita nos pés dele. Que humilhação, hein? Se sou eu falo o quê? Se costuma é de vocês. Deitar no pé de um homem. As empoderadas de hoje que eu digam, né? Deitar no pé do homem, quem manda em mim sou eu. Ela disse, sim, minha sogra. Oh, a vitória aí. É nos pés de Jesus. Ela se deitou lá, viu onde é que ele ia ficar. Quando ele estava meio cansadinho, meio ébrio, deitou-se. Ela deitou no pé dele. Quando ele tomou um susto, acordou. O que uma mulher está fazendo no meu pé? Aos teus pés, ó Jesus Cristo. Eu faço a minha história e a minha vida. Como é bom estar aos teus pés. E sem pedir nada. Ele disse, você é uma moça direita. Poderia ter feito outra coisa, bulinado, depois dizer, olha esse homem, querer o que é dele. Falou, faz o seguinte, levanta pela manhã, não deixa o pessoal ver você aqui não. Deixa o pessoal ver você aqui não. Eles não precisam saber. Sabe, ninguém precisa saber que você está nos pés de Jesus, mas esteja. Porque a vitória vem, noiva. A vitória vem. O Senhor então aqui, na pessoa de Boaz, diz para ela, olha, vai, toma aqui, dá a tua capa. Imagina agora, a moça fica seminua, dá a capa, mas ele enche de comida. Quando nós nos desnudamos diante do Senhor, Ele nos enche de alimento, como nós estamos aqui. Quem chegou desarmado vai sair cheio da palavra do Senhor. Ela volta para casa agora, e a sua sogra diz, olha, você conversou com ele? Sim, eu falei com ele, eu disse que ele era o nosso remidor. Precisa dizer para ele, viu? Você já disse para Jesus, tu és o meu Salvador? Jesus, tu me desse a salvação. Eu era vil, só merecia a condenação. Já disse isso? Não, eu disse para Jesus que Ele é o meu Senhor e que Ele é o dono de tudo e que eu tenho direito à herança. Não, não é assim não. A herança já perdeu. O pecado te levou para longe. É melhor
baixa a bola. Diz que é Ele, é por causa dEle, é o que Ele quiser. Você não tem direito a nada, crente. Toma a ceia, pianinho, porque então Ele vai te exaltar. E agora Ele diz, olha, tem outra pessoa aí. A sua sogra falou isso, mas tem outra pessoa, um fulano aí, que é o seu remidor direto. Sabe o que eu me lembro disso, irmão? É o diabo. O diabo ganhou um direito por causa do nosso pecado, a nossa alma. Mas Jesus vai dizer, olha, você tem o poder. Como disse, chegou ele agora diante dos homens daquela cidade. Chamou ele, fulano, vem aqui. Ela era um remidor de Noemi, de Ruth, de Malom, de Quilion. Falou, ele escuta. Chegou na cidade uma tal de Ruth. Ela é viúva de Malom. A terra deles está aí. Eu estou querendo remir, mas você tem direito primeiro. Você quer remir? De cara, irmão. Claro que eu quero. O inimigo quer a nossa alma. Mas Jesus, no caso ali, Boaz disse, olha, se você quiser comprar a terra dele, remir para ela, você tem que casar com Ruth. E a tua herança, você tem que dar herança para ela. Você vai dividir com ela. Irmão, o diabo não quer dividir com a gente não, ele só quer tirar. Ele só quer roubar o que é nosso. Rouba a nossa saúde, rouba a nossa paz, rouba o nosso dinheiro, rouba o nosso tempo. Mas Jesus se doou por nós. Aí então o fulano disse, não, então eu não quero não. Toma aqui o sapato, era o costume da época. Falou, é seu. Eu acho interessante que agora aqui, irmão, olha só. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Então, agora, os anciãos daquela cidade entenderam que Boaz era o remidor de Ruth. Boaz então trouxe Ruth para casa, casou-se com ela, teve um filho com ela, e o filho é Obed. E Obed é o avô de Davi. A mulher que não tinha nada, agora tem herança, tem nome no reino, tem história. Nós lembramos dela, nós falamos dela. Alguém vai falar de você, mesmo quando você for embora. Vai dizer, aquela mulher, aquela moça, aquele homem, era igreja, era servo do Senhor, era serva do Senhor. E até Noemi, que quando voltou para Israel, disse, não me chame mais Noemi, me chame de Mara, que é amarga, não tenho mais gosto. Agora Noemi, porque andou com quem devia, as mulheres diziam dela, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Você está brigando por causa de filho? Está brigando por causa de emprego? Está brigando por causa de poder? Está brigando por causa de uma ideologia? Ei, há um Deus nos céus, e Ele está aqui hoje conosco. Ele é melhor que 7 filhos, Ele é melhor que carro, Ele é melhor que casa, Ele é melhor que poder, Ele é melhor do que amigos, porque Ele é amigo fiel. Ei, Jesus está aqui. De quem é essa moça? Você vai dizer, eu sou de Jesus. De quem é essa moça? De quem é essa moça? De quem é essa moça? Você não é seu, você não é sua, você tem dono, você tem história, você tem nome, você tem sobrenome, você é imortal. Há um reino preparado para você, e o Senhor já disse para ninguém te tocar, nem eu, nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar que fique de pé.